As Bíblias de vocês, por favor, em Gálatas capítulo 4, versículo 5. Gálatas 5, 4 e 5. Parte C do versículo. A fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Diga, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também é herdeiro de Deus. Sabe qual é uma das principais coisas que o Evangelho ele trata? Um dos principais assuntos que o Evangelho ele tem a ver, com a adoção. E eu acho que quando a gente pensa em adoção, a gente tem a imagem daquele casal de loirinhos que adotam um negrinho, e ali é um filho adotado, é alguém que é amado, mas é completamente diferente. E esse conceito ele é errado, porque dentro do conceito bíblico de adoção, quando nós somos adotados, nós não somos o filho estranho, nós somos o filho como Jesus é filho. Porque a Bíblia diz que nós não recebemos qualquer espírito, recebemos o espírito do seu Filho. Por isso, clamamos, Abba, Pai. Porque não foi depositado em nós outra natureza que não fosse a natureza de Cristo, gente. Então, quando Deus olha para as nossas vidas, Ele não vê um corpo estranho, Ele vê o corpo do seu Filho. Por isso nos ama como filhos, por isso fomos adotados. Consegue entender? Então, talvez a coisa mais espetacular que o Evangelho trate, ele trata acerca de paternidade de Deus. A coisa mais espetacular, a revelação mais profunda que Jesus trouxe, quando ele veio falar do Evangelho, gente, talvez foram essas três coisinhas, um A, um B e um A. Abba. Gente, essa era a parte do sermão de Jesus que chateava todo mundo, principalmente os religiosos, porque ele abria a boca e dizia, meu pai. E para o judeu ele é o eterno, ele é o altíssimo, ele é o El Shaddai, Elohim. Não, mas para Jesus ele era o Abba, o paizinho. Então uma das verdades do Evangelho é que ele é o nosso Pai. Então, quando o Evangelho entrou, diga, quando o Evangelho entrou no mundo, entrou para solucionar um problema de paternidade. Por quê, gente? Deixa eu tirar isso aqui para me ficar livre. Eu pedi para o Gerardo tirar 500 vezes, mas quando eu levantei a cabeça, ele não tirou, mas eu vou tirar aqui. Deixa eu ficar livre aqui. Fique em paz, Kleber. Amém? Deixa eu te explicar qual é o problema do mundo quando a gente fala sobre paternidade. Porque a semente que o diabo usa para discipular as nações se chama orfandade. Por isso que quando Deus envia Jesus, Ele envia Jesus para resolver vamos falar assim, para resolver uma epidemia global, universal, de orfandade. Então Jesus ele vem como uma injeção de Deus, como um método de Deus homeopático para curar a nossa orfandade, a orfandade de um planeta. Gente, o diabo sabe tanto, por isso que eu trouxe aqui, estou aqui as minhas figuras de paternidade aqui, né? Tem o meu Batman e eu já tenho separado aqui o Batman do meu filho, né? Aqui. Está aqui o Bate-Pai e o Bate-Filho, vou botar eles ali, ficarem recebendo a palavra, o Bate-Pai e o Bate-Filho, o Bate-William e o Bate-Gui. Não é Guilherme, tá bom o nome do meu filho? É Guilherme. 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 Não existe Guilherme.
Ora, bolas. A gente chegou para mim assim, pastor Guilherme é tão bonito, né? Não, não é Guilherme. É Guilherme. Facilita, assim. Pronto. O que significa Guilherme? Protetor voluntário, igual William, protetor voluntário. Ele tem o mesmo nome do pai, só que tem a identidade dele. Porque pai imprime identidade. Identidade. Por isso que Deus se levantou, para imprimir em nós a identidade de filhos. Amém? O que o diabo mais usa para poder destruir a imagem de Deus é a destruição da família e o padrão familiar. Segundo o Dr. Norman Wright, uma das maiores autoridades assim dentro do aconselhamento infantil, de mulheres também, você quer destruir a vida de uma pessoa, você retira a imagem do pai. Retira o modelo familiar, você destruiu a imagem de uma pessoa. O conceito que ela vai ter sobre Deus, sobre sociedade, sobre financeiro, isso é o que nós chamamos de autoridades referenciais. Então, o que é que o diabo mais investe hoje em dia? Ele vai investir profundo na destruição da imagem referencial de um pai. Por quê? Porque quando eu digo para você, Deus é pai, então acontece um problema. E esse problema é o quê? Você vai pensar em Deus como a figura do seu pai. Quando você tem uma figura ruim, então você vê Deus de uma forma ruim. E quando você não tem essa figura, então você não vê Deus de forma alguma. Por isso nós temos uma geração que quer ir tanto pela força do seu braço. Por quê? Porque falta esse referencial paterno. E hoje nós vamos falar, o tema dessa ministração agora é Filhos para a Honra. Nós trataremos sobre educação infantil, ok? Amém? Eu quero falar aqui, quero iniciar compartilhando com vocês alguns estudos acerca das consequências da ausência da paternidade. Então, eu vou dar alguns dados aqui para vocês, ok? Eu quero que vocês estejam bem atentos, tá certo? Eu já joguei na mídia aí, vocês já pegaram, né, galera? Fatores da ausência da paternidade. Aqui vocês vão ter que prestar bastante atenção nisso. Primeiro, numa escala de 0 a 5, filhos de pais ausentes. Eu não estou nem falando aqueles que não têm pais, eu estou falando de pais ausentes. A criança tem pai, mas o pai é ausente. Numa escala de 0 a 5, filhos de pais ausentes são de 2 a 3 vezes mais propensos a fracassar na vida. Segundo, 85% dos desordeiros sociais são filhos de pais ausentes ou não tiveram a figura paterna e materna presente. Terceiro, 90% das crianças e dos filhos que fogem de casa são filhos de pais ausentes ou com problemas na área de paternidade. Quarto, 63% dos suicidas são filhos de pais ausentes ou filhos com problemas na paternidade. Quinto, 80%, note, pasmem, 80% dos violadores sexuais, dos estupradores, molestadores, pedófilos, são filhos de pais ausentes ou com problemas na área de paternidade. Sexto, 92% dos casais que se divorciam são filhos de pais ausentes. Você realmente acha que orfandade, que falta de paternidade é uma coisa aleatória que o diabo está fazendo? Para ele construir esses números aqui, ele só precisou fazer uma coisa: tirar a imagem do pai. Tire a imagem do pai e você destrói a vida de uma criança. Isso é muito sério, gente. Hoje é muito comum, você quer ver um exemplo aqui? Não precisa nem levantar a mão. Mas quantos aqui são filhos de pais divorciados? Pare para pensar, você vai ver que os números são muito grandes. Então, se você retira a figura do pai, retira a figura da mãe, você já fragilizou uma pessoa.
Isso é muito sério. E eu preciso falar sobre o preço que isso traz à nossa sociedade. Por quê? Porque a falta de ícones fortes na sociedade cria uma geração instável e também com problemas, principalmente na área de rebelião. Essa geração que nós conhecemos como a geração da pós-modernidade é uma geração que está muito mais associada a valores da rebelião e da anarquia do que aos valores morais patriarcais. Só que isso, gente, vai trazer um grave problema. Por quê? Porque crianças que foram criadas sem um forte valor moral patriarcal, elas vão crescer e vão fazer as suas famílias. Como elas não têm bases sólidas, então o que elas vão fazer? Vão construir famílias fracas. Então a gente começa a construir famílias, a qual essas famílias, elas não têm um padrão de uma família que, a Samara gosta de usar muito essa palavra, a família funcional. Então, nós temos muito mais famílias disfuncionais do que famílias funcionais. Eu estou usando alguns termos da psicologia familiar. Essa não é minha área é pastoral. Eu falo dentro de um contexto espiritual. Mas para poder dar um norte para vocês estão comigo? Amém. Ainda bem, eu sei que você está todo mundo. Amém? Então, eu não quero te assustar. Amém? Eu estou falando da realidade na qual nós estamos inseridos. O que é uma família disfuncional? É uma família que não funciona dentro do padrão da normalidade que Deus criou. Consegue entender? Então, a família disfuncional é aquela família que o pai é passivo, o pai não é presente, a mãe é que é a figura proeminente na casa para poder resolver tudo, porque hoje em dia muitas vezes é isso. Não é que a mulher quer fazer isso. Então, a gente começa a criar uma série de problemas, uma série de homens com problemas, mulheres com problemas, que hoje eu não vou falar disso. Quem vai estar falando disso nos próximos dias são os pastores, e a Amandinha vai estar falando alguma coisa sobre isso também, tá certo? Mas hoje eu tenho coisas para falar acerca da educação. Então, por falta da moralidade, por falta do padrão familiar, patriarcal, então a gente tem famílias e crianças com caráter, com temperamento, com uma postura social fraca e débil. Conseguem entender? Vocês estão comigo, irmãos? Então, eu quero falar alguma coisa aqui agora sobre a honra correlacionada aos filhos, ok? A honra anda lado a lado com a lei da semeadura. Gálatas, capítulo 6, versículo 7, parte B. Porém, tudo que o homem semear, a lei da semeadura, gente, ela anda lado a lado com a honra. Porque o que o homem planta, ele vai colher. Se tem uma coisa na vida que é certo, gente, é que aquilo que nós fazemos vai ter uma resposta. Como a própria ciência já diz, toda ação produz uma... Conseguem entender? Então, se toda ação produz uma reação, a gente precisa entender que a falta da paternidade criou uma geração sem moralidade. Só que não acaba aí. Se a gente pensa que o negócio piora, acaba aqui no primeiro ciclo, não. Ele piora no segundo ciclo. Por quê? Porque a falta de padrão moral faz com que cresçam indivíduos rebeldes e sem padrão de autoridade. Aí quebra-se um princípio que é maior. Qual é esse princípio? Qual o primeiro mandamento que nos é dado como promessa? Honra teu pai e tua mãe, para que teus dias se prolonguem sobre a face da terra. Se a pessoa que honra pai e mãe, ela tem dias longos sobre a face da terra, logo, a pessoa que não honra pai e mãe,
tem dias curtos sobre a face da terra. Isso tem sentido, gente? Pare para pensar. As mortes deliberadas dessa geração é o preço muito alto que o diabo está cobrando por causa da desonra familiar e dos filhos desobedientes dessa geração. Gente, eu sou de uma geração que sabia reconhecer o valor do bênção pai, bênção mãe. Eu cresci assim. Eu não sei quantos cresceram assim, esse costume. Pois é, você foi salvo. Eu era assim, para sair de casa, bênção mãe, bênção pai. Se a mãe não estivesse em casa, eu ligava, mãe, posso sair? Pode. Bênção, amém? Porque se eu saísse sem pedir a bênção da mãe, o que é que acontecia? Eu ia morrer. O carro ia me atropelar quando eu botasse o pé fora de casa. Eu ia quebrar a perna e ia acontecer alguma coisa, gente. Eu ia ser sequestrado pelo carro preto, o homem com a seringa cheia de sangue ia me furar no terminal, ia acontecer alguma coisa. Eu pensava assim, todo tipo de tragédia, se minha mãe não me abençoasse. Então eu tinha esse costume, era o costume de bênção quando fosse sair, bênção quando acordava e bênção quando ia dormir. Quando eu estava com raiva, eu não queria pedir a bênção. A bênção, mãe. Deus te dê vergonha na cara. Aí eu ficava mais doido ainda. Só que, gente, preste atenção, como pode parecer uma coisa simples, mas era uma geração que ao sair e ao entrar dentro de casa, dependia da bênção do pai, dependia da bênção da mãe. Eu cresci ouvindo que um filho nunca pode levantar a mão para o pai, porque a mão seca no meio do caminho. Minha avó me ensinou isso. Aí contava a historinha, eu conheço um menino que levantou a mão para o pai, aí secou. Aí eu ficava imaginando, nunca eu vou levantar minha mão para minha mãe. Deus me livre, ficar seca. Era igual a história, nunca poderia ser desobediente. Minha avó dizia assim, nunca pode comer, terminar de comer coisa quente, ir no banheiro. Porque aí eram essas coisas, esses valores eram colocados na nossa vida. Porque aí vinham as histórias eram terríveis. Porque tinha um menino que terminou de comer baião de 2 quente. Aí foi pro banheiro, lavou a mão, aí quando lavou a mão, ai meu Deus, a minha mão tá torta, meu Deus, faça a minha mão ficar que nem a outra. Israel gosta, né? Né? Ou então era aquela famosa outra história que eu tinha que escutar, quando o menino entrava no banheiro, ia tomar banho, eu vou tomar banho mesmo, ó. Aí tomava banho com o corpo quente, tinha comido comida quente, aí dava aquele choque térmico, aí saía do banheiro, aí mãe, ó, nem morri. Tá entendendo? Eu vou parar de digredir aqui, que é melhor, voltar ao meu texto. Então, a gente tinha esses temores, mas sabe de uma coisa que isso servia? Isso serviu para disciplinar as nossas vidas, a termos temor à autoridade. Porque uma criança que consegue entender que ela tem um pai e uma mãe que estabelecem limites para ela não é um problema no colégio, ela não é um problema no meio onde ela vai, ela não é um problema na casa dos outros familiares, porque ela entende limites. Mas o que tragédia é uma pessoa que não entende limites? Romanos 13:2 explica muito bem isso. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Gente, o preço da desobediência, gente, são as mortes prematuras. Você sabia que 85% das pessoas que morrem no trânsito são jovens? 92% dos crimes de morte no Brasil, as pessoas que morrem têm abaixo de 25 anos de idade. Desses 92%, 68% têm menos de 18 anos de idade. Antigamente tinha um ditado, não existe bandido velho. Esse ditado, cada vez, ele é mais verdadeiro. Porque a geração que está crescendo sem limites está literalmente se matando
porque não recebeu limites em casa. As .40 e os calibre 38 estão colocando os limites. Isso é muito triste. Então hoje o objetivo aqui não é ficar assustando você e ficar salientando o problema e salientando, alarmando. Eu não gosto de trabalhar com a crítica que é simplesmente destrutiva, apontando aquilo que é errado, mas em trazer soluções ao problema a qual nós estamos inseridos, ok? Então, quero falar com vocês, nessa noite, sobre os desafios espirituais na educação, porque nós precisamos urgentemente de uma restauração do coração familiar nos últimos dias. Gente, esses são dias que nós não deveríamos estar pregando educação aqui. Só que nós estamos tão distantes do padrão moral de Deus que pastores têm que subir no púlpito e ter um papel pedagógico. Por quê? Porque estamos distantes demais do padrão moral de Deus. Então, pastor hoje tem que ser pai, pastor hoje tem que ser professor, pastor hoje tem que ser pedagogo, pastor hoje também tem que entender de psicologia, porque nós estamos longe demais das zonas de conhecimento, e sem conhecimento o povo perece. E esse conhecimento, querido, não é só o conhecimento da Bíblia e de teologia, não. É um conhecimento geral, educacional, um conhecimento de vida, conhecimento empírico, conhecimento das coisas de Deus. A falta desse conhecimento traz uma tragédia sobre a atual sociedade. Então, pastores têm que subir num púlpito e têm que explicar coisas que eram para ser aprendidas dentro de casa. O nosso papel aqui é trazer o entendimento que quem educa o seu filho não é o seu colégio, não é o colégio do seu filho. Pare, não se engane. Vou botar meu filho naquele colégio, porque aquele colégio vai educar ele. Nada disso. Entenda, o papel da educação, Deus não deu para o 7 de setembro, Deus não deu para o Ari de Sá, Deus deu para você. O papel da educação não está para a tia que fica lá atrás na salinha. O papel da educação foi dado a você. Foi dado a você. Porque senão os professores, porque senão os tios da sala vão ter um trabalho de enxugar gelo. Porque chega aqui e ensina uma coisa, mas dentro do ambiente familiar ele recebe outra coisa. Então eu quero falar um pouco agora sobre os filhos, sobre o padrão da educação infanto, adolescente e juvenil. E eu quero falar sobre alguns problemas, algumas problemáticas acerca da educação infantil e os desafios espirituais na educação. Vamos ler alguns textos comigo, ok? Vocês estão comigo? Agora vocês estão meio tensos, assim, né? É porque os assuntos são meio tensos, eu entendo, mas a gente vai encontrar uma solução para isso, amém? Provérbios 29:15. A vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesmo envergonha a sua mãe. Você está vendo que texto? Você está vendo esse texto? A vara da correção, da sabedoria, mas a criança entregue a si mesmo envergonha a sua mãe. Nós não estamos falando de espancamento aqui, mas estamos falando de um padrão educacional. A vara da correção. O pai que se nega a corrigir o seu filho, ele está entregando ele para a vergonha. Gente, a pior coisa que pode existir é um filho que envergonha seu pai, envergonha sua mãe. E como hoje em dia, nessa sociedade da pós-modernidade, nós encontramos os filhos de vergonha. Está lá o menino colocando fogo em tudo, e o pai está lá. E o menino ungido na unção de Satanás, correndo para cima e para baixo. Por quê? Porque não houve instrução, e a gente vai falar isso mais na frente. Porque não tem a ver se a criança tem um temperamento forte, se a criança é hiperativa. Quando uma criança entende os limites estabelecidos pelo pai, ela sabe quando não é não, e quando acabou, acabou, e parou. Por quê? Porque ela teve disciplina, porque a vara da correção foi revelada para ela. E essa vara não é só o açoite, mas é a conversa. É a criança passar por uma metodologia disciplinar quando ela faz alguma coisa errada. Ela entender que tem um preço a ser pago.
Olha, versículo 17 de Salmo 29 diz: discipline o seu filho, e este lhe dará paz, trará grande prazer à sua alma. A própria Bíblia está dizendo: discipline o seu filho, porque esse lhe trará paz. Deixa eu te explicar uma coisa: quando você não entende o método disciplinar da educação infantil, uma vida de angústia te espera lá na frente. Por quê? Porque você não soube colocar limites. Então a sua criança, ela cresceu sem entender quais eram os padrões. Então ela acha que o mundo é um campo aberto, que ela pode fazer o que der na telha dela. Por causa disso, você não terá paz. Quantos aqui querem ser pais? Amém? Então hoje esse sermão é para você. Quantos aqui são pais? Então esse sermão você já está pegando ele andando. É mais ainda para você. 2 Timóteo 3, versículo 1. Isso aqui nós vamos entrar dentro da revelação dessa noite. Saiba disto: nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem. O apóstolo Paulo, ele está deixando bem claro quais serão as marcas de uma geração que vive sob a influência do anticristo. E uma dessas marcas é desobediência aos pais. Então a gente precisa entender que a desobediência de uma criança não é simplesmente um fator comportamental, mas é a influência de um espírito universal que está operando nos ares e influenciando a sua criança. E aqui eu entro no aspecto da educação infantil, que é a influência do anticristo na criança e no adolescente. Uma das principais marcas que as crianças e adolescentes dos últimos dias terão é um comportamento de desobediência. Desobediência, entenda, querido, não é algo comportamental. Desobediência é algo espiritual, que se resolve com posicionamento espiritual dos pais e disciplina espiritual. A gente vê essa marca, e essa marca é uma marca que eu estou vendo muito operando nas crianças de hoje em dia. Gente, a gente está lidando dentro da salinha aqui, eu tenho que escutar cada testemunho. E aqui, às vezes, eu tenho que escutar: pastor, é porque fulano morde a tia. É porque fulano puxa o cabelo. É porque Beltrano se encontra e quer bater em todo mundo. E, gente, eu quero falar para vocês, tanto para os pais, para aqueles que serão pais, a gente precisa entender que isso não é simplesmente um fator: é porque ele é danado, é porque ele é peralta. Não, é porque o seu filho está debaixo de uma influência do anticristo, e você precisa entender que você é o libertador da vida do seu filho. E aqui eu vou trazer hoje a revelação sobre um assunto, que esse assunto não é muito tratado dentro da igreja. E eu quero falar sobre a birra, a manifestação do anticristo na criança. Quantos aqui já viram ou tiveram que lidar com a situação de birra? Pastor, eu não sei o que é birra. Senta no chão, rola, grita. É legal, né? Sabe qual é o problema? É que quando a gente ouve falar de birra, a gente acha algo engraçado. Até um tempo atrás eu achava a coisinha mais lindinha do mundo quando eu via uma criancinha fazendo birra, porque eu achava a coisa mais linda do mundo, até o pai falar comigo: isso não é bonito, isso é uma das emanações do Espírito dos últimos dias. E se os pais não interceptarem isso desde a mais tenra idade,
Gente, é algo muito grave, algo muito terrível, porque você lida com uma criança de 1 ano e 6 meses, e ela já faz birra para manipular os seus pais. Isso é uma influência de espíritos demoníacos, ativando a natureza do velho homem na criança, como uma criança com 1 ano e 6 meses. Já tem uma manifestação disso. Entenda, toda vez que você vê uma criança fazendo birra, entenda, ali está a influência do espírito do anticristo. Você não pode ser passivo com isso. Você não pode fazer com que isso seja algo engraçado. Isso não pode ser algo que você passa batido. Ah, tão lindinho. Não, não, não. Porque se você aceita isso, você, sem perceber, está permitindo o treinamento do exército das trevas dentro da sua casa. E dentro desse viés educacional, hoje como pastor, eu tenho que tocar uma sirene para poder dizer: ei, pastoreemos os nossos filhos. Ei, disciplinemos os nossos filhos. Ei, cuidemos. Mas pastor, não tem um filho, mas vai ser pai. E se nós não entendermos isso, desde essa geração que está sentada aqui, que é jovem, que ainda vai ser pai e mãe, se vocês tiverem o fundamento correto agora, então nós não teremos uma geração que será capacitada como exército do anticristo, mas uma geração que está capacitada para receber Jesus nos ares. Uma geração obediente, uma geração fiel, uma geração disciplinada, uma geração honrada, uma geração que teme pai e mãe. Por quê? Porque no milênio ela trabalhará debaixo de uma linha de governo. Então, se ela não aprender a ser obediente agora, ela não poderá reinar com Cristo. Então não é legal quando o seu filho faz birrinha e você corre e dá tudo o que ele quer. Você está formando um soldado do anticristo. Você realmente quer isso? Isso chacoalhou comigo, porque eu vi alguns amigos tratarem acerca disso. Eu disse: espera aí, eu vou ter que ir atrás disso aí. Alguns amigos, eu conversando com eles, eles disseram: birra não é legal, cara. Porque eu achava birra a coisa mais legal do mundo. E eu fui ver qual era o padrão de Deus. Eu fui estudar pedagogicamente. Fui ver com pediatras. Em nenhum campo da pediatria a birra ela é aceita, porque ela faz mal para o indivíduo, e a gente vai falar disso já já. Birra, a origem. Primeira, qual é a origem da birra, se você quer anotar? A origem da birra. A primeira, a birra ela nasce da natureza pecaminosa do velho Adão. É triste, gente. Ninguém ensina birra a uma criança. O homem, ele já nasce desobediente. O homem já nasce com a natureza pecaminosa dentro dele. Você quer entender como isso é sério? Você fala assim, ó: ai meu Deus, é um anjinho de Deus. Não, não é um anjinho. Não é um anjinho. É um Adãozinho. Viu? Pecador. Ai, não é não, pastor. É não? Pois tira o bico da boca dele. O que é que ele faz? Hein? Tira quando ele está assistindo Galinha Pintadinha e muda. O que é que ele faz? Hein? O que é que ele faz, irmão? Ele grita, ele esperneia. Se ele tivesse força, ele te rasgava no meio. Pega uma criança quando ela está no teu colo e vai contra a natureza dela. Se ela tivesse força, a criança reina. A criança, porque isso é a velha natureza. Ah, pastor, então como é que a gente faz? A gente mata, né? Não, calma. Nem tudo é na pancada. Entenda, a autoridade não é bater. Nem tudo é bater. Vai ter momento que você vai precisar disciplinar com a vara. Mas você precisa treinar o seu filho, a natureza do homem espiritual nele. E isso é aprendido de qual forma? Aprendido através da figura do pai e da mãe. Segunda origem da birra. A birra também é o reflexo do comportamento dos pais. Aqui é que eu entro. Quem cria a birra? É o papai e a mamãe. O do papai e a mamãe.
E o papai e a mamãe vagabundo que cria birra no neném, que né, neném? Que o papai é vagabundo, a mamãe também. Aí cria birra na criança. Como assim, pastor? Como assim? Eu que crio a birra no meu filho, mas eu disciplino meu filho. Não, eu vou te explicar como se desenvolve a segunda maneira, segunda origem da birra na vida da criança. A birra se desenvolve a partir da observação de comportamento. Como? Assim, ó. Quando você briga com sua esposa, aí você sai do quarto e faz assim, ó. Eu não quero saber de nada. Pá! Quando tu se zanga... Que tem, né, o zangado doido, né, que ele... eu quero quebrar essas xícaras. Homem tem disso, né? Homem fica com raiva e quer quebrar as coisas. Quer quebrar. Fica com raiva, quebra as coisas. O que a criança faz? Fica com raiva, quer fazer o quê? Dá chilique. Quer comprar alguma coisa, a mulher fala, não pode. A criança vai observar as suas birras também. O pai fala, mulher, não pode. Aí a mulher, nada pode para mim nessa casa. Você pensa que seu filho não vai ver isso? Toda vez que um homem fala dentro de casa e você não cala a sua boca? Pau que dá em Chico, dá em Francisco, viu? Estou dando nos homens e nas mulheres hoje. Porque tu não consegue estabelecer, tu não consegue calar a boca, tu não consegue ouvir uma repreensão e ficar calado. Por que tu olha para o Gerald, cala a boca, Gerald! Oh, Gerald! Como o Whindersson, ele soube explicar muito bem, cara. Uma geração de Gerald. E o pior, gente, o Gerald filho do rico é bom, e o Gerald filho do pobre. Porque o rico tem direito a colocar banca, né? Agora o pobre. Que pobre? Uma vez eu conheci uma menina, assim, eu não vou nem falar. A pessoa nasceu no Beco do Vintém. Eu não tomo café na casa dos outros, só achocolatado. Pô, a gente estava numa viagem missionária, velho. Ô, querida, tu nasceu aonde? No Alphaville? Ali, tu nasceu onde? Ali no Eusébio? Ali, tá ali naquela região. Tá morando em qual condomínio, filha? Por quê? Aprendeu isso da onde, gente? Porque a mamãezinha, disse o bebezinho só pode tomar Todd. Jared. Pior que isso está sendo gravado, velho. Tem que agradecer o Whindersson por poder facilitar na educação. E daí a gente vai criando uma geração sem limites, sem entendimento. Por quê? Porque eles estão vendo o nosso comportamento, estão vendo a forma como nós agimos, estão vendo a nossa birra. O que eles vão fazer? Vão só reproduzir. E quando eles desenvolvem isso, aí eu entro na pior área. Eu quero falar sobre os desenvolvimentos e consequências da birra. E eu listei 5 consequências. Primeiro, quando você permite a birra na vida do seu filho, ele desenvolverá um caráter fraco, porque ele aprendeu a usar o choro como uma arma. Quem vai falar disso depois é a Amanda, algo chamado síndrome de Peter Pan. Ela vai falar disso. Vai trazer uma explicação muito clara sobre isso. E é muito simples. Homens que não tiveram limites na sua vida, por isso nunca conseguem crescer. Tem 50 anos de idade, mas a mente é de um adolescente. Ele não consegue lidar com responsabilidades, ele não consegue lidar com desafios. Eu conheço caras que estão namorando 9, 10 anos, ele não tem capacidade de casar. Por quê? Porque ele é Gerald. 5 anos é um absurdo, filho. Aí tem uma desculpa, não é porque a gente tem que casar, não é porque a gente tem que se formar, não a gente tem que comprar nosso apartamento, não a gente tem que mobiliar nossa casa, não a gente tem que comprar as primeiras bases lunares que vão ser construídas na Lua, quando for construída a gente vai morar lá, tá entendendo? Tudo é uma história, por quê? Porque não sabe lidar com responsabilidade.
Quando ele escuta falar que ele vai ter que levar uma mulher para dentro de casa, ele não sabe o que fazer. Por quê? Porque tudo que ele conseguiu na vida dele, ele criou um imprint. Você sabe o que é um imprint? O imprint é uma ferramenta, o imprint é um acontecimento psicológico que ele existe na natureza. Exemplo, um patinho, ele não tem muita ordem cromossômica, então ele não tem muito cérebro, ele recebe um imprint. Esse imprint é o seguinte, quando você sair do ovo, a primeira coisa que você vê se movimentando grande na sua frente, você vai dizer mamãe. Isso é um imprint. Então, o patinho sai do ovo, aí ele vê aquele negócio ali, branco na frente dele, aí ele, mamãe. Daí ele segue. Alguns cientistas tiraram a patinha de frente dos ovinhos na hora que eles estavam eclodindo e colocaram um cachorro. Pensa numa cena engraçada com o cachorro desesperado saindo e os patinhos indo atrás. Mamãe, mamãe não. Fizeram com a vaca, os patos atrás da vaca. É o imprint. E uma criança, ela pode ter até mais de 30 mil imprints até os 7 anos de idade. O imprint. Então, se coloca-se um imprint na vida da criança assim, ela chorou. Ué! Aí ela, eita, mamãe vem. Aí, ué! Eita, mamãe traz água. Ué! Eita, mamãe traz leite. Então ela entende essa etapa da vida dela e usa o choro, ela sabe. Só que quando passa essa etapa, se ela continuar usando o choro para conseguir a atenção dos pais, para conseguir o que é que ela quer, então ela começa a usar o choro como moeda de troca. Eu choro e eles me dão o que eu quero. O problema é quando você tem isso com uma criança de 2 anos, até dá para suportar. Mas quando você tem isso com criança de 7, de 6, você está no supermercado e você não pode levar a criança, porque ela dá um show. Daí é o filho para a vergonha. Essa criança, ela está com um imprint. Ela entendeu que para ela conseguir as coisas na vida, ela tem que... Aí, meu amigo, quando ela encontra uma namorada, o Gerald chega nos seus 16 anos, porque ele quer namorar com 16 anos. Ele é independente. Mamãe, eu sou independente, mamãe. Aí a mamãe, que nem o índice mesmo. O Gerald, ele tem que namorar, porque ele já é homem, está na puberdade, tem que namorar. Libera o Gerald para namorar. Aí ele está lá namorando, só que ele não tem noção de nada, ele não tem limite para nada. Aí começa aquele namoro que não tem controle, namoro de adolescente. Adolescente não está preparado para namorar. Aí ele começa a namorar, ele está lá, aí vai, é aquele tempo todo. Aí a menina vai enjoar da cara dele. Não quero mais não, Gerald, tu. Aí o que ele faz? 30 Reasons Why. Vou morrer. Acabou o mundo. Acabou o mundo, meu Deus. Por quê? Porque ele não sabe ouvir? Não. Segunda consequência da birra infantil, cria-se uma personalidade doente. Essa pessoa, ela vai manipular as outras pessoas ao seu redor, ou por vitimismo, ou então por controle. Como se manipula por vitimismo? É aquela pessoa que você chega, aí está todo mundo aqui, aí a pessoa... Tudo bem, Ronaldo? Vem aqui. Que foi? Nada não. A minha esposa dá maior valor. Tem uma paciência monstra ela. Ela tem. Pessoas que começam a usar do seu vitimismo para poder manipular as pessoas. A gente pastoreava uma igreja numa outra cidade e um dia chegou uma menina muito mal, desse jeito, bem Ronaldo. Que foi, fulano? Aí começou a chorar. É porque eu queria tanto um iPhone 4 e meu pai me deu um Galaxy 4. Olha, gente, é engraçado, né? Mas essa é a geração pós-modernidade. Então, se é para formar adolescentes e jovens aqui, formaremos adolescentes e jovens de fibra.
fibra. Nós estamos preocupados em solucionar o problema de uma nação. Estamos ocupados demais, preocupados com o número do nosso iPhone. Estamos torrando tudo pelo Evangelho. Ou então a pessoa começa a manipular pelo controle. Ela quer mandar, ela é autoritária, ela grita os outros, ela grita avó, ela grita pai, ela grita mãe, ela bota o dedo na cara da mãe. Ela diz o que a mãe vai fazer e a abestada aceita. Para você que está assistindo a nossa ministração, que é de outro estado, abestado significa o quê? Abestado significa uma pessoa burra, boba, aceita, pensando que está... Não, vamos mudar para não chatear fulaninho. Você não sabe o monstro que você está criando na sociedade. Você não sabe. Aí daí a gente tem essa geração de mãe cuidando de filho, das filhas. Por quê? Porque não sabe ter limite. Sai por aí dando onde louco. É muito fácil fazer filho, porque coloca nas costas da avó. É muito fácil. Eu tenho até 10 filhos desse jeito. Quem cuida é a avó. Por quê? Porque não tem limites. Terceiro, o indivíduo despreparado para o convívio social. Por quê? Porque ele não sabe ouvir não. E imagina o Gerald, imagina aquele ser humanozinho que não recebeu a instrução do não. Aprenda uma coisa, papaizinho, diga assim, eu vou ensinar uma palavra para vocês. Papai, os futuros papai e mamãe, diga comigo assim, ó, não! Não! A mãe tinha o diabo do não que me fazia tanta raiva. Mãe, posso... Não. 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 Aí, quando faz o diabo desse dedo aí, que dá mais ódio ainda. Ó. Ó o dedinho, ó. Sabe o que a gente entendia? O nego entendia na vida que a gente não podia tudo, não. A gente não queria tudo que a gente queria, a gente não conseguia tudo que a gente queria, não. Daí, é ruim, a gente chorava, a gente... A mãe nem gosta da gente. A mãe só faz coisas para os outros. E quando ele usa o pai, a mãe só faz as coisas para o pai. Porque o pai bota a comida dentro de casa, cara. Consegue entender? Então, mas a gente cresceu aprendendo uma coisa, aprendendo o não. Pagar um preço sem se ter uma ordem. Então o que é que acontece? Ele se adaptou ao sistema de vida, que o dinheiro vem fácil, que as coisas vêm fácil. Então qual é o melhor caminho para viver esse estilo de vida? O crime. Por quê? Daí é onde o traficante entra, daí é onde a clonagem de cartão entra, o amigo na faculdade que chega com proposta. Como ele não tem uma moralidade construída de forma sólida, ele vai desembocar para ele. Como ele não tem um padrão sólido, familiar, de ensino, a droga entra por aí. Por quê? Porque ele não teve limites. Amém? Amém. Estão tristes? Não. Estão todos assim, Não. Está dando para entender? Sim. A gente está batendo acerca de algumas coisas, mas é porque a gente precisa trazer à tona isso. Amém. Porque até então isso era tratado como brincadeira. As pessoas viam como brincadeira. Uma birrazinha não dá em nada, dá nisso aqui. Suicídio, marginalidade, pessoa despreparada para o convívio social, caráter fraco. Você tem certeza que é brincadeira? Tem certeza mesmo? É coisa séria, gente. Então, como é que a gente pode reverter isso? Não vamos focar só no problema. Vamos focar na solução desse problema. Amém. Amém. Ok? Porque não adianta a gente ficar a noite inteira falando disso e não ter uma solução desse problema. Então vamos solucionar esse problema, ok? Amém. Amém? Existem algumas coisas aqui, eu quero falar para você sobre as 4 fases da educação, que vão te dar ferramentas para você poder vencer essas áreas de uma forma amorosa, mas também com autoridade na vida dos seus filhos.
quero falar das 4 fases da educação. Primeira fase da educação, as 4 fases são essas. Primeira, liderança. Segunda, treinamento. Terceira, instrução. E quarta, amizade. Essas 4 áreas, essas 4 fases, elas precisam ser muito bem definidas. Por que a amizade é a última? Porque tem-se um ensinamento hoje em dia que você tem que ser amiguinho do seu filho. Não, pai. Não, mamãezinha. Você não foi constituído por Deus para ser amiguinho do seu filho. Porque se você fizer isso, você vai destruir a imagem moral do pai e da mãe de Deus para ele. Vai ter o tempo da amizade, mas esse tempo é o último. Porque a primeira fase da educação é a liderança. E ela vai dos 2 até os 6 anos. Quando eu começo as fases educacionais da minha vida, pastor, quando eu começo a levar ele para a maternidade. Não. As fases educacionais começam com o pai e com a mãe. Diga comigo. As fases educacionais começam com o pai e com a mãe. A primeira fase ela vai dos 2 aos 6 anos. Esse é o período de estabelecer a liderança na vida do seu filho. A sua tarefa é assumir a liderança da vida do seu filho, para que você possa efetivamente liderar ele na educação. Por quê? Porque essa fase, a criança ela não precisa de um amigo, ela precisa entender como o mundo funciona. E para isso ela vai necessitar de um líder que guie ela, introduzindo ela dentro do padrão social. Então isso não é feito com autoritarismo. Nessa etapa, a criança precisa de um líder. E o líder faz o que, gente? O líder faz o que, gente? Lidera. O líder diz, nós vamos por ali, você acorda nesse horário, você toma banho nesse horário, você vai escovar os dentes quando você acorda, você vai escovar os dentes depois das refeições, você vai escovar os dentes para dormir. Então a criança ela começa a ter um padrão de liderança. Então a educação ela é como um funil. Consegue entender? A educação é como um funil. No começo ela é bem estreita, ela é bem rígida. Bem rígida. O pai ele tem que ser o líder, a mãe tem que ser líder. Filho, assim, assim, assim. Filho, não coloca o dedo na tomada. Filho, quando você chega na casa do fulano, do titio, da visita, você faz isso, isso e isso. Quando tem 2 adultos conversando, você não se intromete na conversa deles. Isso aqui é conversa de adulto. A pior coisa que tem é uma criança precoce. Criança precoce não é bonito. Criança precoce é um problema. Porque você vai ativar as zonas da vida da criança que vão castrar a inocência dela. E inocência castrada é problema futuro. Então a criança ela precisa dessa fase de liderança para ela saber o que é que ela pode e o que é que ela não pode. Porque ela vai se comportar de acordo com aquilo que o líder dela estabelecer. Porque se a criança não entender até os 6 anos de idade que ela tem um líder, entenda, toda fase vai precisar ser muito bem executada. Porque a fase que não é executada vai prejudicar a próxima fase. Por isso que é muito mais fácil, quando você tem uma criança de 2 a 6 anos, estabelecer a liderança na vida dela. Por quê? Porque ela ainda não tem força. Porque se ela quiser sair correndo, você pega ela pelo braço. Não, não vai. Porque ela vai entender que ela não pode ultrapassar uma rua correndo. Por quê? Porque o pai e a mãe disse não. Consegue entender a fase da liderança? Sim. Se você não estabelecer essa fase não é hora de ser amiguinho do seu filho. Não confunda o que eu estou falando com falta de amor. Não, é necessário muito amor, porque nessa fase se estabelece os limites. Daí a criança vai entender desde pequeno, eu tenho um líder. Você sabe como é que se faz para prender um elefante no circo? Se você chegar no circo, você vai ver um elefante preso numa correntezinha pequenininha, desse tamanho. E o elefante, se ele der um espirro, ele estoura aquela corrente. Mas por que ele fica preso naquela corrente? Porque quando ele era filhote, colocaram ela nele. E ele puxou, ele
esperneou e ele entendeu que a corrente era mais forte. Então ele entendeu o limite da corrente. Assim é a educação infantil. Assim se estabelece um padrão de honra. Que aquela criança ela vai ter temor. Ah, não, eu não vou fazer. Por quê? Porque meu pai disse que não. Porque meu líder disse que não. Estão entendendo? Sim. Segunda fase da educação. Essa fase é muito importante. Talvez a mais importante. Se você estabelecer bem a zona da liderança. Se seu filho já entendeu que você é o líder, chegou à segunda fase, que é a fase do treinamento, que ela vai dos 7 aos 13 anos. Aqui é que nem um jogo. O treinador às vezes está lá no meio do jogo, e o que é que ele faz no meio do treinamento? Se o jogo está acontecendo, o jogador faz uma jogada errada, ele apita para o jogo e dá o quê? Instrução, dá treinamento. Ó, não é assim, tu tem que ir por ali, ó. Ó, tu cruza a bola por ali. Ó, tu não pode jogar de cabeça para baixo. Assim como um treinador faz, o seu filho, nessa etapa, ele vai precisar de treinamento. Treinamento para quê? Porque ele, assim como existe um treinamento para um jogo, o seu filho precisa ser treinado para a vida real, para o grande jogo da vida real. Isso não interessa se é menino, isso não interessa se é menina. Você vai precisar treinar o seu filho a lidar com as circunstâncias da vida. Filho, não é assim que se faz quando você chega na casa dos outros. Você não sai olhando o que é que tem na panela dos outros. Filho, não se vai para a casa dos outros meio-dia na hora do almoço. É falta de educação. Quando o filho nessa idade, ele já construiu a identidade dele. Então ele vai começar a dar os primeiros passos dele. E ele vai dar passos errados. Quando ele der os passos errados, você como um bom treinador, entre aí. Ó, não é assim. Às vezes eu fico olhando meu pastor lidando com o Ariel, é muito engraçado. Porque às vezes a gente está no meio de tudo. Daí o filho dele faz alguma coisa, está nessa fase do treinamento, está saindo agora. Faz alguma coisa, ele para tudo, parou. Cara, é assim, assim e assim. E eu vejo. E conversando, nessa etapa, se conversa, se dá instrução. Nessa etapa, se dá o diálogo, ele tem que ser muito forte. Filho, não é assim. É assim, 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 assim. Essa etapa, não se engane. A etapa precisa ser criteriosamente seguida. Amém. Não se engane. Não pense que é fazer isso de 15 em 15 dias, de 2 em 2 meses. O seu filho vai precisar de treinamento. Com uma pessoa ser boa, eu já treinei natação, já competi. Precisava de treinamento todo dia. Às vezes, 2 vezes ao dia. Se para treinar um competidor demanda tempo, e para treinar um filho? Teve uma coisa que eu estava assistindo uma série, que eu gosto muito de série, eu amo assistir série com ação, estava assistindo Gotham. E quando os pais do Bruce Wayne morrem, quem fica responsável por educar o filho, o Bruce Wayne, que é o Batman, é o mordomo Alfred Pennyworth. Daí o Alfred, ele se encontra com um amigo dele, veterano de guerra. O Alfred era veterano de guerra, inglês. Era um homem treinado na Marinha Britânica. Era um cara extremamente perspicaz na ciência da guerra. Só que o amigo dele perguntou, e aí, como é que você está? Ele disse, eu estou na tarefa mais difícil da minha vida. Educar uma criança. Então isso vai demandar um esforço seu. Treinamento, 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 treinamento. É assim, não é assim. Conserta ali, puxa dali, lixa dali, pole dali, vai ali, assim. Aí você está formando a ideia de um ser humano preparado para a sociedade. A terceira etapa é a etapa da instrução. Ela vai dos 13 aos 19. Essa etapa, agora, eles estão sozinhos em campo. Agora é a vez deles. E você só pode ficar do lado de fora. Você já não pode parar o jogo todo momento para dar instrução. Você tem que deixar ele ir. Só que você para quando você vê que tem alguma coisa errada, você afeta. Só que você não pode se enganar. O sucesso dessa fase
vai depender de quão aplicado você foi como treinador na fase passada. Porque o problema, sabe o que é, gente? É que os filhos começam a dar problema nessa fase da instrução. Os filhos começam a sair de casa, os filhos começam a querer se envolver com coisas que não é para se envolver na terceira fase, que é dos 13 aos 19. Aí o pai vê que está perdendo a boiada, aí o que ele faz? Agora ele quer sentar com o filho. Agora ele quer conversar. Só que o sucesso dessa fase depende do seu desempenho como treinador na fase passada. Por quê? Porque o seu filho, ele só vai dar ouvido ao líder dele. E você foi líder dele na primeira fase? Você o treinou na segunda? Porque não adianta querer dar instrução na terceira, se você não foi o líder na primeira, se você não foi o treinador na segunda. É o grande problema. Os pais sentam para conversar com os filhos, aí eles dizem assim, mas esse menino não me escuta. É claro, você não treinou ele para te escutar. Você não adaptou ele desde criança a saber que ele tem um líder. Você não adaptou ele desde a idade dele de treinamento a saber que ele precisava da opinião de um pai quando as coisas estavam indo mal. Porque eu acho muito interessante, dentro das disciplinas de artes marciais e esporte, a criança, ela se sujeita à disciplina do tatame, porque ela sabe que aquele mentor, aquele sensei, tem uma lição para ensinar para ela. E se ela não se comportar, ela perde a lição que o sensei tem. Então quando o filho entende a liderança e o treinamento de um pai, ele sabe quando o pai senta na mesa com ele, ele diz, eita, agora chegou a hora da instrução. E um bom filho, um filho bem disciplinado, ele vai abrir a boca e vai dizer, eu prefiro uma surra do que uma conversa com meu pai. Mentira ou verdade? Verdade. Chegou uma etapa na minha vida que eu faltava dizer para a mãe, mãe me bate. Pai me bate. Tinha conversas com meu pai que eu preferi, me bata. Dá vontade de pegar um cintão, me bata, que é melhor. Porque quando se chega na fase da instrução, o filho já entende, ele é meu líder, ele é meu treinador. Vale a pena escutar ele. Porque toda vida que eu escutei deu certo. Então se você consegue consolidar bem a fase da instrução, algo vai acontecer. A qualidade da sua instrução vai determinar o sucesso no jogo da vida do seu filho. Porque quando você instrui um adolescente bem, você vai formar um adulto de qualidade. Amém. Ele é seguro, ele não aceita qualquer opinião, ele não aceita qualquer coisa. Não é qualquer um que chega dentro de uma faculdade e lava a cabeça dele. Por quê? Porque ele teve instrução. Aí você entrou dentro da quarta fase. Quando você senta na mesa para tomar um café com seu filho e você entende que você concluiu a sua tarefa. Amém? Porque seu filho agora é seu amigo. Agora você tem que ser seu amigo. Agora ele chora no teu ombro. Agora quando ele tem uma dificuldade, ele compartilha contigo. Por que esse menino não é meu amigo? Porque você nunca foi líder dele. Porque você nunca treinou ele. Porque você nunca foi um instrutor dele. Agora você quer pagar pau de amigo? Então se chega na fase da amizade, isso não se conquistou na última etapa. Se conquistou desde os 2 anos de idade. Amém. Amém. Tem algumas crianças aqui, alguns filhos aqui na Casa Amarela que eu encho o saco. Eu bato no pé, não bato no pé, bata a criança não, né? Bato. Porque eu entendo que essas crianças não podem estar sob a influência do anticristo. Amém. Papaizinho, mamãezinha, se eu às vezes encho o saco, às vezes com seu filho, eu cobro de você. É porque eu acredito que seu filho vai ser um produto de qualidade para a sociedade. Amém. Vai ser uma pessoa para alegria. Amém. Isaías 65:23 diz, não labutarão inutilmente, nem gerarão filhos para a infelicidade, pois serão um povo abençoado pelo Senhor, eles e seus descendentes. Amém. Uma das promessas do Senhor é que os nossos filhos não serão para a infelicidade ou para a vergonha. O governo de Cristo tem a ver com filhos para a honra. Isso eu queria tratar com vocês hoje. Amém. Talvez pai e mãe, você perdeu uma dessas fases na vida do seu filho. Pastor, então está tudo perdido? Não, não está tudo perdido.
Porque o maior ministério, diga comigo, o maior ministério que existe é o ministério da reconciliação. Aleluia. Então talvez tem pessoas aqui hoje, você como filho, você sabe que você errou com seus pais. Talvez você tenha que fazer uma ligação ao terminar essa reunião. Talvez você como pai, você prestou atenção que você não foi um líder, você não foi um treinador, você não foi um instrutor, e muito menos um amigo do seu filho. Geração de futuros pais, vocês têm luz. A vocês não será permitido errar. Amém. Porque onde há luz, há responsabilidade. Amém. Luz. O que nós estamos vivendo aqui nessa noite é um sinal profético. Amém. Luz no púlpito. Aleluia. Luz no púlpito. Amém. É um tempo de revelação. Amém. E o povo vai começar a olhar e entender que a palavra norteia as nossas vidas. Amém. E nossos filhos não servirão de escândalo e nem de massa de manobra do anticristo. Amém. Não serão idiotas úteis para o mundo, mas serão filhos do exército do Senhor. Amém. Eu quero que você abaixe a sua cabeça onde você está. Se você precisa reparar alguma dessas zonas de relacionamento, se você entende que você errou em alguma zona educacional com o seu filho, talvez é tempo de pedir perdão, porque o ministério da reconciliação pode fazer com que seu coração se converta ao do seu filho, e o seu filho a você. Talvez hoje você precise fazer uma ligação. E você, talvez você entendeu que você está pagando o preço pela desobediência aos seus pais, que a Bíblia diz que aquele que não ama a repreensão, ele atrairá a condenação para si. Você está vivendo um estilo de vida que você está dando murro em ponta de faca. Talvez seja por um simples fato, você precisa consertar as coisas com seus pais. Não perca tempo. Senhor, nós te damos graças por essa noite. Libera o espírito de reconciliação nos últimos dias, Pai. Sobre nós. Diga comigo, eu serei a mudança. Eu serei a mudança. A mudança vai começar em mim. A mudança vai começar em mim. A mudança nessa sociedade. A mudança nessa sociedade. Serei eu. Serei eu. Diga, serei eu. Serei eu. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não teremos filhos. Profetize isso. Não teremos. Estenda suas mãos, levante suas mãos e diga, não teremos filhos. Não teremos filhos. Para a vergonha. Para a vergonha. Teremos filhos. Teremos filhos. Para a felicidade. Para a felicidade. Paz. Paz. Profetizamos sobre nossas crianças. Profetizamos sobre nossas crianças. Você, pai, eu quero que você traga seu filho aqui agora. Pai e filhos juntos aqui. Traga seu filho aqui, venha com ele de mão dada. Venha abençoando seu filho, não pare de orar. Isso mesmo, olha que coisa linda. Quando pai e filhos chegam nesse nível, não teremos filhos para as vergonhas, Pai. Em nome de Jesus, vamos lá, alguém me ajude, algum músico aqui. Vamos adorar, vamos liberar incenso ao Senhor. Coloque a mão sobre o seu filho, sobre a sua criança. Vamos lá, querido, vamos lá. Você é o líder dele. Você é o treinador dele. Você será meu guerreiro. Você é treinado desde o seu ventre. Você será um homem com a espada na mão, zeloso, protetor. Você cuidará daqueles que estão ao seu redor. Profetize sobre o seu filho, profetize sobre a sua filha. Profetize destino sobre ele. Vamos lá, abra a sua boca. Abra a sua boca. Você que ainda não tem filho, você que também que não